Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, ajuda assim o canal a crescer. 10 dias para o confronto entre Botafogo e Santa Cruz no estádio Almeidão, sábado, dia 8, né? Dia 8, será às 5 horas da tarde, está se prometendo uma grande festa. O Ministério Público aí disse que as duas torcidas poderão comparecer ao estádio, né, galera? Muita gente queria que a torcida do Santa Cruz fosse barrada, mas não tem como. Os homens têm direito. Precisaria aí de um fator de uma violência muito grande, né? Um histórico de violência muito grande, com mortes ou com muita quebradeira, para a torcida do Santa Cruz ser barrada, coisa que nunca aconteceu. Pode ter tido violência aí pontuais, mas nunca uma que, por exemplo, gerou morte ou confronto violentíssimo para a torcida do Santa Cruz ser barrada. Tá se falando que o Santa Cruz terá direito a 2.400 ingressos, mas também não é bem assim. Terá 2.400 ingressos se o Botafogo colocar 24 mil ingressos à venda, né? Tem direito a 10% da carga de ingresso e não 10% do estádio. Ou seja, se o Botafogo colocar 20 mil ingressos à venda, o Santa Cruz terá direito a 2 mil ingressos. Se botar 21, terá 2.100, direito a 2.100 ingressos. E assim que vai ser, né? Não é o total aí de 2.400 fechado, porque dificilmente o Botafogo vai botar 24 mil ingressos à venda, porque a capacidade hoje máxima é justamente essa, né? 24 mil, antes era 40 e poucos mil, 45, mas foi reduzida aí para metade, e o Botafogo não vai botar a carga máxima por questões de segurança, tem que colocar um pouco a menos, ou um pouco menos, justamente para ter essa questão de segurança, né, galera? Infelizmente, pelos históricos aí das torcidas organizadas, a TJB, a Fúria, e também a do Santa Cruz, a Inferno Coral, estão barradas dessa partida, né? Tá se projetando também um grande esquema de segurança. Tem torcedor do Santa Cruz que tá com raiva, dizendo que não é bandido para ser escoltado, porque vão ser escoltados desde Pernambuco pela Polícia Militar do Pernambuco, e quando entrar na Paraíba, pela Polícia Militar da Paraíba, né? Estão falando que não são bandidos para ser escoltado pela polícia, mas é uma questão séria, né? Porque o ônibus, por exemplo, do Confiança acabou sendo alvo aí de sabotagem, de agressão no último jogo do Botafogo contra o Confiança, e é questão séria, é a própria vida do torcedor que está em risco de possíveis atentados, né, galera? É uma coisa séria. Então, tem que ter essas medidas de segurança, infelizmente, porque as torcidas, ao invés de rivalizarem para quem tem a torcida mais bonita, né, para quem tem um cântico melhor, para quem tem a vibração maior, não, ficam brigando. Infelizmente, criam essas questões. E em Pernambuco também é assim, fala que na Paraíba é que só tem isso, só tem essa questão aí de segurança, de fazer escolta. Na Paraíba, Pernambuco também tem, que eu já fui lá num jogo lá na Ilha do Retiro, tem que se esperar a torcida do esporte sair, a torcida do Botafogo, quando sai também escoltada pela polícia. Ou seja, todos os estádios são assim, né? Todo o estado do Brasil, lá no eixo, fora do eixo, no sul, no norte, todas são assim, tem que ter medidas de segurança, porque infelizmente existe essa violência no futebol, violência essa que tirou, por exemplo, as duas organizadas do Botafogo, né? Que tem que ter mais juízo, porque elas não prejudicam apenas elas mesmas quando brigam, né? Elas prejudicam o clube, que inclusive pode perder mando de campo, e nas questões, num caso mais extremo, pode até perder os pontos da partida, e cair na tabela, né? Ser até rebaixado. Isso já aconteceu. Então, tem que ter cuidado aí, a torcida tem que vibrar, tem que fazer a rivalidade na arquibancada com vibração, né? Com cântico, para ver quem é melhor nesse quesito. E a polícia tem também condições, né? Totais condições de fazer essa partida, a segurança dessa partida. O Souza mesmo já foi campeão aqui dentro. Tinha 2 mil torcedores do Souza, né? Quando o Souza foi campeão ano passado. Esse ano a torcida do Souza veio, perdeu, mas no ano passado foi campeão. 2 mil pessoas lá vibrando. Não teve muita questão de violência. A torcida do
Fortaleza também já foi campeão da Copa do Nordeste aqui dentro. Também tem aí por volta de 2.000 torcedores lá do Fortaleza. E também é rival, né, da torcida organizada do Botafogo, principalmente a TJB com a TUF, eu acho que é isso. A TJB é pela aliada da Ceará, moço, salvo engano, é isso, se não tiver muito doido. Então, a torcida do Fortaleza já fez também festa aqui. Então, a polícia tem condições de fazer a segurança dessa partida. E o Santa Cruz tem direito também a torcer, né, pelo seu time como visitante. Isso é que é o bonito do futebol, né, galera? Aí não pode também sufocar a vibração na arquibancada por causa de violência. Tem que trabalhar com inteligência para pegar os vândalos, os criminosos, né, que se infiltram, infelizmente, em todo tipo de canto, torcida comum, torcida organizada. Tem que ter inteligência da polícia para pegar isso e não punir a torcida como um todo ou o clube como um todo, né, galera? Mas tá aí, provavelmente vai ser mais de 20.000 ingressos à venda. Uma grande festa se projeta para essa partida. O Santa Cruz em crise, o Botafogo num excelente momento. O Santa Cruz perdeu após 3 jogos de vitória, tá com o treinador brigado com o seu diretor de futebol. Ainda não se tem notícia se um ou outro fica, se fizeram as pazes, mas tá no péssimo momento o Santa Cruz, né? E o Botafogo tá no seu melhor momento. Volta a treinar amanhã, quinta-feira, né? Se reapresentar para essa partida e focar aí os treinamentos para vencer o Santa Cruz, decisão de 6 pontos. A gente pode até tirar o Santa Cruz do G8 se a gente vencer o Santa Cruz. E mais do que isso, a gente já pode garantir talvez a classificação antecipada, que faltaria ainda 3 rodadas, mas com 28 pontos nunca aconteceu de um time ficar de fora, né, galera? Então, é decisão importantíssima e a festa da torcida, o apoio da torcida vai ser fundamental. Então é foco na vibração e não em briga, em confronto, e sim nesse momento importantíssimo, a gente tá aí podendo subir e para a Série B depois de muito tempo, né? Então o importante é apoiar a equipe, beleza, galera? Mas deixa a opinião de vocês, fiquem com Deus, fui.